Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Seja bem-vindo ao canal Paloma, que louca por aqui. Tem dica de cultivo para híbridos e também para espécies. Essa daqui é a LC Nobilis Comfort. O cruzamento muito legal e muito interessante também, tá? Não esqueça de me seguir lá no TikTok também, pois lá eu tenho uma parceria muito legal com o site do Mais Orquídea. E através dessa parceria, tem um link na minha bio e um cupom de desconto de 10% lá no site. Mas somente é válido mesmo lá no TikTok. Não esqueça também de se inscrever no meu canal no YouTube. Eu falo um pouco de tudo sobre esse mundo fascinante das orquídeas, descoberta do gênero, né? Morfologia, que é como vocês vão identificar através do formato das folhas, pseudobulbo, se é pseudobulbo ou não, formato das raízes, características essas botânicas, tá? Mas hoje eu vim falar dessa lindeza aqui, vou mostrar pra vocês, tá? Esse daqui é um ataque do Tentacose bicolor, tá, gente? Tem sobre ele aqui dica, tanto no meu perfil lá no TikTok, tanto aqui no canal no YouTube. Vou colocar pra você na tela final, se eu conseguir certinho, pra vocês poderem ver como eliminar essa praga. O que aconteceu? Lembra que eu contei pra vocês que no outro município que a gente morava, a gente tinha toda uma estrutura, né? Vocês viram, pra quem já é inscrito no meu canal, já viu meus vídeos anteriores bem mais antigos. E também pra quem já faz parte do meu perfil, já tem um tempo, já viu vídeos esses das nossas orquídeas no orquidário, tá? Porque as coleções são minha e da minha mãe. E eu dei pra ela essa de presente. Era um single que eu comprei. É uma longa história que eu vou deixar para um outro vídeo melhor também, tá? Então lá, o que acontecia? Tinha toda uma estrutura própria para as orquídeas. Então a gente tinha como a gente prevenir ataque de lesma, tinha como a gente ajudar a eliminar essas pragas, como Tentacose bicolor, mais fácil. Tinha como a gente também exterminar cochonilhas, não tinha ataques de pulgões, nem nada desse tipo. E as lesmas a gente conseguia controlar bem mesmo. Porque tinha uma lã difusora no arco do orquidário, no teto, a tela luminete no teto até a lateral, e na outra lateral ficava o sombrite de 50%. Quando a gente se mudou, a gente desfez o orquidário, tá? Pra quem tava assistindo as minhas lives lá no TikTok, viu que eu fiz um lugar improvisado pra fazer live pra vocês. Até o momento, beleza. A gente veio, se mudou. A gente se mudou numa época que tava tendo muita chuva. Tivemos que improvisar correndo um local para nossas orquídeas. Vou mostrar aqui pra vocês mais ou menos aqui pra vocês verem. Não tava assim não, tá, gente? Anteriormente esse aqui. Esse aqui é outra coisinha que depois vou deixar o vídeo pra vocês explicando melhor, porque tá assim. Aqui só deu pra gente colocar o sombrite, né? Vocês podem perceber. O que acontece? Ali, ó. Bem ali, a gente colocou um sombrite de 50%. Então as orquídeas pegam água da chuva. Infelizmente ali é aberto, ó. Que a gente ainda tem que fazer o orquidário, montar toda a estrutura certinho, tá? Então acaba que todas as pragas que eventualmente vem a ter nas árvores frutíferas ou outros tipos de planta ao nosso redor, infelizmente é traga pelo vento pra cá. Nessa época que a gente veio pra cá, tava chovendo demais mesmo, então a gente teve vários problemas, como podridão negra. A gente também tá tendo problemas como percevejo, tá? Claro que a gente tá tomando nossas medidas para exterminar eles, mas pelo ambiente ainda não estar preparado, não ter uma estrutura, acaba que todos esses Tentacose bicolor voam para cá mesmo. Olha que também tem passarinhos que acabam trazendo insetos, pragas, né? Acontece também, como é aberto também, a gente tem problemas das borboletas colocar seus ovos, mas enfim, voltando aqui ao assunto mesmo,
É só pra explicar pra vocês porque ela tá assim. Mas aqui no meu perfil no TikTok tem um vídeo falando sobre o tetaclose bicolor, como eliminar, como prevenir ele também. A gente também tá fazendo isso, utilizando o produto. E também tem lá no meu canal no YouTube, vou deixar pra vocês na tela final o vídeo sobre eles, como vocês vão estar eliminando e como vocês vão conseguir prevenir também, tá? E identificar eles em questão. Essa daqui é uma LC Nobile Comfort. É um cruzamento muito legal. Foi comprado Cinder pra minha mãe. Desculpem estar rindo. É porque eu vou deixar esse tema para outro vídeo. Mas a minha história é muito interessante, tá? Que eu quero compartilhar com vocês essa experiência depois. Como ela era um Cinder, lembra que eu também vou deixar para vocês um vídeo fixado para quem não é do meu canal no YouTube. Na tela final eu vou deixar lá o vídeo sobre como cultivar Cinder, tá? Para vocês que me seguem no meu perfil no TikTok, eu vou tentar ver se eu consigo fixar, tá? Para vocês o vídeo, tanto da praga em questão e também sobre como cultivar Cinder, tá bom? Vou ver se eu consigo fazer isso para vocês também. Enfim, voltando aqui. Primeiro a gente tem que ter essa parte do cultivo do Cinder, tá, gente? Lembrando que o Cinder é menor. Depois dessa parte de ter cultivado ela, que ela foi comprada em 2023, mais ou menos em março, se eu não me engane, a louca das orquídeas, literalmente. A floração dela é muito incrível, tá, gente? Ela também tem perfume. Ela tem um porte mediano. O que minha mãe fez? A gente não coloca esfagno por cima das raízes, a gente coloca sempre o esfagno debaixo das raízes das orquídeas. Essa daqui é um tronquinho de laranjeira, se eu não me engano. E abaixo das raízes dela tá o esfagno. Uma proporção não muito grande, nada muito exagerado. Depois que ela enraizou, a minha mãe acoplou ela aqui, tá? Nesse cachepô rústico de tronquinho, então vocês podem ver que ele é bem rústico mesmo. Aí o que eu coloquei aqui? A minha mãe colocou isso aqui, é uma tela de sombrite bem antigo, então rasga à toa, tá? Pra não cair o substrato dela, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Não cai tudo, mas eventualmente depois, quando ela estiver mais desenvolvida, nós vamos estar tirando. Aqui eu coloquei isopor, os pedacinhos de macadâmia, tá? Mas é pedacinhos mesmo, não é nada muito excessivo não. Aí tem casca de pinos, tem carvão, tá? Bem pouco substrato, nada muito excessivo, porque ela não gosta. E coloquei só um pouquinho de pedra brita, tá? Ela gosta desse tipo de cultivo ao qual as raízes dela ficam mais livres para o enraizamento, tá? Então, quando a gente coloca em volta da orquídea, depois que ela tiver 100% enraizada no tronquinho, fixar ela no cachepô e colocar em volta um pouquinho de substrato, você também ajuda a induzir ela a fixar as raízes nesse local, tá, gente? Mas se vocês fizerem um fundo, né, fizerem um fundo ali certinho, talvez vocês não vão ter que precisar colocar essa telinha aqui não, tá? Pois ela tem que ser tirada certinho. Ela tem um porte bem mediano mesmo, mas é o seguinte. Cultivando ela como Cinder, eu percebi que ela precisava de uma luminosidade a mais, porque o vegetal estava muito escuro. Então eu coloquei ela na época, quando a gente tinha um orquidário, lá no final do orquidário, tá? Onde a gente morava no outro município. E ali era bastante ventilado mesmo. Ela gosta de bastante ventilação. Ela gosta de regar e ser secada, tá? Ela gosta de um ambiente bastante úmido também, então
bastante plantas abaixo dela ajuda no desenvolvimento da mesma. Como vetava muito, vem também aquela parte como é que a gente faz para não exagerar, né? Por exemplo, no excesso de adubação. O que eu faço? Aqui é um porta-adubo caseiro, tá, gente? Também tem um vídeo sobre ele. É o Rimitsu, dura 3 meses. Quando eu faço a primeira rega nela, eu rego, coloco a água por cima aqui onde está o porta-adubo, para ela estar recebendo o adubo. Para não ficar exagerando nessa adubação, o que eu faço? Eu rego ela de modo aqui pelas raízes, também evitando muito regar muito aqui dentro, para não ficar acúmulo de água, né? Isso acaba acontecendo. Então eu tenho que regar ela com uma frequência bastante grande, praticamente todos os dias, em épocas mais quentes, tá? Lá mesmo a gente tendo a lona difusora no teto, né? Para manter o ambiente parecido muito com uma estufa e a tela luminete, proporcionar uma climatização melhor. Ela secava muito rápido, ela precisava ser regada todos os dias também. Mas se eventualmente vocês forem cultivar ela em um vaso de plástico com substrato drenado, recomendo que vocês, antes de fazer essa rega, coloquem o dedo no substrato para ver se realmente está seco, tá? Preferencialmente, se vocês forem cultivar ela em um local onde ela vai estar recebendo a rega da chuva, vocês podem preferir estar utilizando um tronquinho e depois acoplar um cachepozinho, tá? Para evitar podridão negra e encharcamento das raízes que ela não gosta, tá? A quantidade de luminosidade é o dia todinho. Ela gosta bastante mesmo. Então não esqueçam de colocar bastante planta abaixo dela para manter sempre o ambiente úmido, de preferência uns 90% de luminosidade. E ela ficava na parte mais alta do orquidário, então assim mais ou menos, vou especificar para vocês terem uma ideia. Uns 50%, tá, gente? Em épocas mais frias, né, como a gente tinha uma estrutura toda, né, preparada ali, o que acontecia? Eu fazia a rega da seguinte forma: como não caía água lá dentro, né, por causa da lona difusora, eu regava ela umas 4 vezes, mas sempre colocando o dedo aqui para ver se estava muito seco. Quando eu vi que estava muito seco mesmo, aí eu tinha que regar um pouquinho a mais. Mas para quem vai cultivar em vaso de plástico, cuidado também, tá? Para vocês não acabarem fazendo excesso de adubação. Mas como a gente coloca nesse ângulo aqui o porta-adubo, pra gente é melhor, pra quando for regar, evitar de molhar ele. Molhar só as raízes da orquídea, não molhar tantas folhas para não ficar aqui, ó, com um acúmulo de água, para não ter esses problemas como podridão também, tá, gente? Muito importante. Atualmente ela está sendo cultivada e está se adaptando nesse novo município. Um ambiente, como vocês perceberam aqui, só tem a tela de 50%, tá, gente? Então ela recebe a rega da chuva quando tá chovendo. Ainda bem que a gente tem esse sistema de quase todas as nossas orquídeas, elas são mais em tronquinhos, cachepô, coisas desse tipo. Então ajuda muito, principalmente agora que a gente ainda não montou a estrutura das orquídeas, tá? Uma boa coisa também, ela gosta de uma boa adubação. Vocês podem perceber também que as folhas dela é um verde, mas não tão escuro, tá? Tá brotando bem também. Essa brotação é nova. O que dá pra perceber é que ela tá começando a realmente se adaptar melhor aqui. O que acontece? Aqui o clima é muito mais intenso, tanto no quesito calor, tanto no quesito frio e tanto na chuva também. Então tudo é extremamente intenso, por assim dizer. De preferência também vocês podem tentar cultivar ela em um vaso
furado, tá, gente? A gente chama de vaso drenado, tem mais orquídea também, tem outros tipos de orquídeas, tem espécie, tem índios também. Ou vocês podem estar pegando o vaso assim, furando ele todinho, tá? Porque assim ela não vai ficar encharcada. Dica que eu dou pra vocês. Muito obrigada, sucesso no cultivo de vocês. Fiquem à vontade se quiserem algum vídeo específico pra pedir, tá? Espero que todos estejam plenamente bem. Obrigada a todos. Espero vocês também lá no TikTok, tá? Não esqueça de utilizar o link na minha bio e o cupom de desconto de 10% lá no site do Mais Orquídea. Vou ver se trago pra vocês a história desse cruzamento em questão. Um pouquinho da minha experiência de como eu comecei a comprar na internet. Desculpem aí, gente. É uma história que é bem longa mesmo. Muito obrigada. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Um beijão. Até a próxima. Muito sucesso para vocês. Um beijo, um abraço. E fiquem à vontade se quiserem algum tema específico. Com certeza eu vou trazer para vocês.